Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo para nossa disciplina de conforto ambiental, iluminação natural. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre dimensionamento de aberturas. Mais especificamente, como eu vou explicar na sequência, aberturas zenitais. As aberturas, de uma forma geral, relacionadas à iluminação natural, elas podem vir, como nós vimos, né, até sobre os sistemas de iluminação, tanto por aberturas localizadas nas paredes, são aberturas laterais, quanto por aberturas localizadas na cobertura, que são aberturas zenitais. O dimensionamento para iluminação lateral e zenital seguem mais ou menos os mesmos parâmetros. No entanto, para a iluminação lateral existem muitas interferências do meio externo, como obstruções, edificações vizinhas, interferências sobre reflexão, né, a parcela refletida, né, da radiação pelas superfícies externas, né, ao edifício, e por isso ela é bem complexa para ser dimensionada somente de forma manual. Na prática, as duas formas de iluminação natural, né, de sistema de iluminação natural, são calculadas, dimensionadas normalmente por meios de modelagem computacional. Mas, para que vocês possam entender o processo de dimensionamento, né, o que esses softwares consideram para esse dimensionamento, entender como essas grandezas se relacionam e o que realmente influencia na quantidade de luz disponibilizada no interior do ambiente, ou melhor, a iluminância, né, disponível no interior desse ambiente, nós trabalhamos vamos trabalhar especificamente com o dimensionamento de iluminação zenital. E na sequência, né, eu vou estar passando quais são os parâmetros utilizados para este fim. Bom, nós vamos começar tratando sobre os procedimentos para dimensionamento de domos. E depois nós vamos tratar sobre os demais sistemas de iluminação zenital. É importante ressaltar que esse cálculo, né, direcionado a domos, nós vamos utilizá-lo também para fins de claraboias, ok? Pois possuem o mesmo sistema de entrada de iluminação superior. Então, o problema fundamental que deve ser respondido pela metodologia de dimensionamento é quanto à área total de abertura zenital necessária para fornecer um determinado nível de iluminamento, que vai ser requerido para uma determinada atividade. A normativa que nos direciona sobre a quantidade de luz necessária para determinadas atividades, a maioria delas está relacionada à iluminação artificial. E nós temos a NBR 15575, direcionada aos ambientes residenciais, que traz níveis de iluminância requeridos para atividades, né, ou ambientes residenciais. Nós podemos trabalhar com essa norma em espaços residenciais mesmo, mas há a possibilidade também de aplicarmos as iluminâncias requeridas para as atividades, considerando iluminação artificial. Mas eu já tinha comentado com vocês, na aula anterior, sobre a fotometria, ou melhor, sobre a normativa, né, que o ser humano, ele admite menores níveis de iluminação natural do que de iluminação artificial, por causa da qualidade que a iluminação natural tem em relação à iluminação artificial. Então, acaba que nós precisamos de níveis inferiores de iluminação natural do que
de iluminação artificial para desenvolver uma determinada atividade. Para fins desse exercício que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos utilizar a norma 8995, que estabelece níveis de iluminância requeridos para iluminação artificial. E nós vamos usar especificamente isso, pois nós vamos usar os mesmos parâmetros na continuidade da disciplina quando a gente for trabalhar com a unidade 2 de iluminação artificial, ok? Vamos lá. Então, com base nesse entendimento de que o objetivo é a gente saber qual é a área total de abertura, é lógico que não necessariamente isso, como está na imagem aqui, é um único domo, né? Mas não necessariamente precisa ser assim, nós podemos dividir essa área total em vários elementos zenitais, não somente um. Então, a área total de abertura zenital, ela é calculada por meio dessa equação. Essa equação, ela estabelece que a iluminância requerida para uma determinada atividade, né, o nível de iluminamento necessário para aquela atividade, vezes a área do ambiente, né, dividido, isso para a gente conseguir o valor dessa área total de abertura zenital. Então, é igual a esse iluminamento requerido, vezes a área do ambiente, dividido por tudo isso. O que é tudo isso? E aí está o grande desafio dessa metodologia de dimensionamento. Identificar todos esses elementos aqui da equação. O primeiro deles, o EH, é a iluminação existente fora, do lado de fora, num plano horizontal exterior. O segundo elemento, que é o tau, é o coeficiente de transmissão do vidro, especificamente, ou o material que esteja sendo utilizado na abertura. Kc é o coeficiente de caixilho, ou seja, o quanto a estrutura, né, de fixação desse vidro obstrui da entrada de luz. Km, o coeficiente de manutenção, que tem a ver com a frequência e com a condição de limpeza, né, do espaço onde essa abertura está sendo planejada. O Fs, que é fator de sombra, caso exista algum tipo de proteção para essa abertura, como brises, né, por exemplo. Ku, que é o coeficiente de utilização, e tem a ver com as proporções do espaço e as reflexões das superfícies, né? Superfície das paredes, piso e teto. E Kp, que nesse caso é o único coeficiente que se aplica exclusivamente a domos, é o coeficiente de rendimento do poço. Então, como a gente fala, o domo, né, o elemento zenital, de abertura zenital, sistema de abertura zenital que possui poço e, além da entrada de luz superior, considera-se as múltiplas reflexões pelas paredes do poço, e por isso ele possui esse coeficiente de poço que é considerado no cálculo. Bom, para vocês entenderem, né, existe já tabelados valores de iluminamento e iluminância externas no plano horizontal externo para várias regiões relacionadas a latitudes em 3 períodos do ano, que são os equinócios, que na verdade são duas vezes no ano, né? Então, na verdade, vamos contabilizar 4 períodos do ano, né? Os equinócios e os solstícios, né? De verão e de inverno. Então, essa tabela aqui, ela mostra o iluminamento externo no plano horizontal, que seria EH, para o verão. Então, ele considera aqui a latitude mais próxima à nossa, que seria Goiânia, 17 graus, e ele considera uma condição de céu claro, sem nuvens, e uma condição de céu com nuvens, considerando a nebulosidade. Então, esse valor seria 76.100, ou 22.850, ok? Então, esses são os valores de iluminância disponíveis no ambiente exterior. É como se vocês tivessem pegado o luxímetro e colocado ali do lado de fora. É lógico que isso aqui é uma média, né, construída a partir das 9 da manhã até as 15 horas da tarde, em um dia típico de verão nessas latitudes, aqui com e sem, com e sem nebulosidade. Então, a gente tem isso também para o
inverno também. A gente tem esses valores que acabam sendo um pouquinho inferiores. E nós temos para os equinócios, ok? Então, nós temos aqui também, além da iluminamento externo, né, o outro parâmetro, outra variável da equação é o coeficiente de transmissão do vidro ou do elemento que está sendo utilizado naquela abertura. E aí nós temos aqui isso também tabelado, né? Então nós temos vidros transparentes, vidros translúcidos, vidros especiais. Na maioria das vezes a gente acaba trabalhando com vidro mesmo, né? Dificilmente a gente trabalha com telhas onduladas ou lâminas de acrílico. Hoje é muito raro, né, trabalhar com esse tipo de material, porque ele, principalmente acrílico, ele é um pouquinho mais caro que o vidro. Então, a gente tem os vidros transparentes, que dependendo da espessura, eles podem alterar a sua transmissão. Quanto mais espesso, menor a transmissão, né, desse vidro. E os vidros translúcidos também a mesma lógica, né? Quanto maior a espessura, menor a transmissão. Então, sempre que a gente considera intervalos, né? Por exemplo, o vidro fantasia de 3 a 4 milímetros. Então, a gente entende que 3 milímetros tem uma menor espessura, ele transmite mais. 4 milímetros tem uma maior espessura, ele transmite menos. Então, ele vai de 85, que seria para 3 milímetros, até 80, que seria para 4 milímetros. Então, usem sempre essa lógica, né? Quanto maior a espessura, menor a transmissão, ok? Com relação ao coeficiente de Caixilho, é possível se calcular, né, a área líquida iluminante em relação à área total da abertura, né? O que seria a área efetiva, né, de vidro. O coeficiente de Caixilho seria o que efetivamente tem, né, de superfície transparente naquela abertura. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui coeficiente de Caixilho de superfície de madeira, né, aberturas de madeira, que vão de 0,7 a 0,85, enquanto o coeficiente de Caixilho de aberturas de ferro, alumínio, de 0,80 a 0,90. Eu não vou exigir que vocês façam esse cálculo da área líquida, das aberturas que vocês estão planejando. Vamos trabalhar sempre com padronizados, né? Superfícies padronizadas, aberturas padronizadas. Então, trabalhem com esses intervalos. E caso seja necessário, nós podemos trabalhar valores mínimos, né? Ou valores máximos, ou até mesmo valores intermediários. Bom, o coeficiente de manutenção, ele pode ser calculado, né, por meio de alguns critérios, né? Lembrando que, no caso de aberturas de domos ou claraboias, nós vamos ter algumas variações aqui. Primeiramente, tipo de local ou tipo de trabalho. Então, dependendo da atividade, se a atividade ali, né, do local é limpa ou é suja, vocês vão considerar a primeira ou a segunda linha aqui, de cada um desses estados de conservação. E o estado de conservação tem a ver com que a frequência, né, é feita a limpeza e manutenção dessas aberturas. Então, se o estado é bom, regular ou ruim. E aqui depende da condição da superfície, né, iluminante em si, a parte onde a luz efetivamente entra. Se a posição dela é vertical, é inclinada ou é horizontal. Quando a gente considera domos, nós vamos trabalhar com superfícies iluminantes inclinadas, considerando que o domo sempre vai ter uma curvatura, né, na superfície iluminante dele. E quando nós trabalharmos com claraboias, nós vamos considerar a superfície iluminante horizontal, beleza? Bom, quanto ao fator de sombra, né, é o que seria considerado de obstrução à entrada luminosa, né, entrada de luz. E aí vai depender dos tipos de proteção. Então, esses valores aqui são valores em porcentagem, né, lembrando que isso aqui ainda teria que ser dividido por 100, né, por ser porcentagem. E aí nós temos persiana, cortina, toldos, e o que é mais importante considerando esse tipo de abertura, mas convencionalmente utilizados, são brises, né, horizontais e verticais, dependendo do formato dessa abertura.
Então, aqui seria de 50% a 60% e de 40% a 50%. Então, da mesma forma que eu comentei com o coeficiente Caixírio, quando nós consideramos esses intervalos, nós poderemos levar em consideração tanto os valores mais baixos, os mais altos, e também os valores intermediários, como, por exemplo, uma média do intervalo, o valor exatamente no meio, né? Que aqui, nesse caso, seria 55%, né, por cento, e aqui 45%. Quanto ao coeficiente de utilização, o coeficiente de utilização ele é um parâmetro que ele não é calculado diretamente, né? Antes de iniciar o cálculo do coeficiente de utilização, análise da tabela de coeficiente de utilização, nós precisamos identificar um parâmetro dimensional geométrico do espaço, que é definido pelo índice do local. Esse índice do local relaciona a altura do ambiente, né, a altura dessa abertura em relação ao plano de trabalho e a largura e comprimento do ambiente. Então, nós temos aqui, ó, K é igual ao comprimento vezes a largura, dividido por comprimento mais largura vezes h'. Nesse caso, o índice do local, para fins de cálculo de dimensionamento de abertura, é a altura entre o plano de trabalho e a borda inferior do elemento zenital. Então, eu tentei ilustrar aqui para vocês o que seria, mais ou menos, né, esses dois tipos de aberturas que a gente está tratando aqui nessa primeira parte. Então, aqui é uma claraboia. Então, nós temos aqui o plano de trabalho e o pé direito do ambiente. Em caso de claraboia, o H', que é a altura do plano de trabalho até a borda inferior do elemento zenital, é simplesmente o pé direito menos o plano de trabalho. Quando a gente fala de domos, nós precisamos considerar a altura desse poço. Então, nós temos aqui o pé direito, acima desse pé direito até a borda inferior do elemento zenital, ali nós temos a altura do poço, e aqui o plano de trabalho. H', nesse caso, seria o pé direito, menos o plano de trabalho, mais a altura do poço, ok? Bom, entendendo, né, o que seria esse índice do local, depois de finalizado o cálculo desse índice do local, nós temos que identificar, então, aqui, qual é a linha que nós vamos considerar na identificação do coeficiente de utilização. Então, o índice do local vai nos dizer que linha é essa. Se aquele cálculo nos der um valor, por exemplo, de 1, então nós vamos trabalhar com essa terceira linha. Mas antes, é importante entender qual desses tipos, né, de aberturas metal que nós vamos considerar. Então, essa primeira parte, essa primeira tabela aqui, ela é destinada a claraboias, ou seja, com a altura do poço igual a 0. As demais são aplicadas a domos, ou seja, com variações na altura, na relação de abertura, né, de entrada de luz, e a altura do poço. Esse primeiro é metade do raio do poço, o segundo é uma vez o raio do poço, e 2 vezes o raio do poço, 4 vezes o raio do poço. Então, nós temos aqui, então, o índice do local que nós calculamos, e o que seria onde que nós identificaríamos a coluna, né, destinada a aquele coeficiente de utilização. Então, nessa primeira linha aqui da identificação, né, dessa tabela, nós temos a reflexão do forro. E na segunda linha, a reflexão das paredes. E sempre vai ser, a gente vai considerar sempre branco, o primeiro valor, claro, o segundo valor, e escuro, o terceiro valor. Dentro de todas as classificações aqui. Então, no caso de forro, nós temos forros brancos, forros claros e forros escuros. Forros brancos teriam uma reflexão de 0,7, forros claros 0,5 e forros escuros 0,3. Dentro de cada categoria de forro, nós temos 3 variações de categorias de parede. Então, nós temos também parede branca, clara e escura. Branca, nesse caso, teria 0,5 de reflexão, 0,3, 0,1. 0,5, 0,3, 0,1.
E no último caso, só que 0,3, 0,1 e 0, porque eles, considera-se que a influência de reflexão da parede para forros escuros é muito pequena, porque pouca parte da luz é refletida pelo forro, ok? Por isso que acaba que esses valores são um pouquinho diferentes. Mas usem sempre essa relação. Branco, no caso do forro, claro e escuro, e dentro de cada categoria de forro, as 3 categorias de parede, branco, claro e escuro, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, um domo com altura de poço de 2 vezes o raio do poço, com o índice do local igual a 1, e com paredes, teto brancos, então eu vou ter 1, a terceira linha, forro branco, parede branca, primeira coluna. Vou cruzar o meu coeficiente, o meu fator, fator de utilização, coeficiente de utilização é 0,25, ok? E, por último, o coeficiente de rendimento do poço. O coeficiente de rendimento do poço, na verdade, ele leva em consideração as dimensões geométricas desse poço e a cor, né, a capacidade que a superfície tem de refletir. Então, a relação geométrica, ela é uma relação entre a base, a área vertical do poço, né, a área vertical do poço, e a área da base desse poço. Nós vamos pegar a área vertical do poço dividido pela área da base do poço. Como que seria isso, né? Se o nosso poço, nosso domo, ele for circular, né? Então, se a gente for decompor a parede do poço, né? Nós vamos decompor, abrir ela aqui, para a gente calcular essa área 2πr vezes h. Então, essa é a área vertical do poço. E a base do poço é um círculo, né? Então, a área seria πr ao quadrado. Fazendo, né, esse cálculo da superfície vertical do poço dividido pela superfície da base do poço, eu vou chegar a um valor, né? Digamos que esse valor seja 4, como está aqui ilustrado. Eu vou subir, né? E identificar qual curva de reflexão eu vou considerar. Então, cada curva dessa representa um coeficiente de reflexão diferente para a parede do poço. Digamos que o coeficiente de reflexão dessa parede desse poço é 0,7. Então, aonde a minha linha cruzar da geometria, né, da proporção geométrica, cruzar com a linha da reflexão do poço, eu vou traçar uma linha horizontal e identificar qual seria o meu coeficiente do poço. Aqui nesse caso vai de 0 até 1, tá, gente? Aqui é 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Então, aqui o valor seria 0,5 do coeficiente de poço. Bom, em posse de todos, então, esses valores, eu tenho condições de calcular, né, o meu SZT, que é a área total do meu elemento zenital. E aí, a partir daí, eu vou identificar quantos elementos zenitais eu vou precisar para totalizar aquela área. Vocês viram que nós definimos um raio, né? Nós precisamos de um raio para calcular isso. Então, a gente precisa de fazer um projeto preliminar, né, desse domo. E aí pode ser que ele seja muito grande, pode ser que aí, no caso, a área equivalente, né, total seria praticamente um domo, né, ou 2, mas pode ser que a área de um domo seja muito pequena, considerando o SZT total para possibilitar a demanda de luminância para aquela atividade. Então, por isso que é importante calcular qual seria a área, o número de domos, que seria a área total de superfície zenital necessária dividido pela área de um único domo. A partir daí, eu consigo saber quantos domos ou claraboias eu vou precisar para desenvolver um sistema de iluminação que garanta o nível de luminância que eu preciso. Lembrando que eu jamais posso colocar quantidades menores, pois o nível de luminância que a norma estabelece é o nível mínimo. Então, se o valor que der aqui de N for um número quebrado, né, não seja um número inteiro, provavelmente não vai ser, eu sempre tenho que arredondar para cima. Lembrem-se sempre disso, ok?
Bom, e aí, por último, a distribuição desses domos no forro. Então, existe uma regrinha que nos ajuda a construir essa melhor proporção de distribuição desses domos, que seriam como luminárias, né, no forro. Então, a quantidade de domos no comprimento seria igual ao comprimento do ambiente dividido pela raiz quadrada do comprimento vezes a largura, dividido por n, que é o número de domos total. E é a mesma coisa aqui na largura. A quantidade de domos na largura é igual a largura dividido pela raiz quadrada do comprimento vezes a largura, dividido pelo número total de domos. No final, o valor que eu encontrar em KC, em QC e o valor que eu encontrar em QL, né, são números, eu vou encontrar a melhor relação de multiplicação entre eles para identificar a quantidade total de domos para o meu espaço. Então, por exemplo, se aqui eu tenho 2, e aqui seriam 2 domos no comprimento, e na largura eu tenho 3 domos, né? Não, o comprimento sempre é a maior medida, então digamos que eu tenho 3, né, no comprimento e 2 na largura, então eu tenho aqui nessa proporção um total de 3 vezes 2, seriam 6 domos, sendo 3 no comprimento e 2 na largura. É como se a gente construísse grids, né, uma tabela com colunas e linhas, ok? Recomenda-se, então, como eu disse, sempre acrescentar e nunca diminuir domos para que nós consigamos sempre atingir os níveis mínimos estabelecidos na norma. Bom, quanto à distribuição, né, o espaçamento deles, a regra é essa. A distância entre o domo, né, o elemento de abertura, e a parede é metade da distância entre dois domos, tanto no comprimento quanto na largura. A distância entre o domo e a parede é metade da distância entre dois domos. Lembrando que todas as medidas são concebidas a partir do ponto central, do eixo, ok? Nunca da borda. Por fim, a metodologia pede que nós façamos uma verificação. Então, a verificação é calcular a iluminância média adquirida com o projeto. Por que isso é importante? Porque, na verdade, o nosso cálculo de dimensionamento partiu de uma iluminância requerida, mas não quer dizer que essa iluminância realmente foi obtida por meio do projeto. Porque essa área, superfície zenital que nós calculamos, não necessariamente é a mesma que nós aplicamos no projeto da nossa abertura zenital. A área efetivamente utilizada na superfície zenital, ela vai ser o número de domos que nós aplicamos no projeto vezes a área de um domo. Então, não necessariamente vai ser o mesmo valor que nós calculamos, muito provavelmente não, porque nós arredondamos a essa área, né, para estabelecer números inteiros de domos, né, e não números quebrados. Então, aqui é importante só identificar uma coisa que pode ajudar muito vocês. O denominador aqui dessa equação inicial que nós calculamos, né, ele aparece aqui novamente, os mesmos itens, sem alteração. Então, nós podemos, no momento que formos fazer esse cálculo lá na primeira equação, já separar esse valor, né, e deixar ele marcado aqui. Porque na hora da verificação, nós podemos só calcular SZT vezes esse valor dividido pela área do ambiente, e a gente já vai ter a iluminância média, que a gente precisa sem precisar colocar todos aqueles valores e calcular tudo novamente, ok? Bom, no caso de outras aberturas zenitais, né, que não domos ou claraboias, nós trabalhamos da mesma forma, com a mesma equação, a única coisa é que nós não utilizamos o KP, porque não existe mais poço, né, nesses sistemas de iluminação. O que vai mudar em relação à metodologia do domo, né? Então, uma coisa que a gente precisa observar é o coeficiente de manutenção, que vai ser diferente pelo fato de que sheds nós consideramos como aberturas de superfície iluminante vertical, né? Diferente do domo e da claraboia, que nós consideramos inclinada ou horizontal. E os lanternins também podem ser tanto vertical quanto inclinados. Então, isso precisa ser observado, né, no momento do cálculo,
para saber, né, qual vai ser a condição, né, dessa superfície iluminante. Outra coisa também é o coeficiente de utilização, né? O cálculo do índice do local também vai mudar um pouquinho pela característica da abertura na hora do dimensionamento do H'. Então, nós temos aqui sheds, né? Em que nós temos uma superfície, uma espessura de laje que precisa ser considerada. Então, o H', nesse caso, vai ser o pé direito, menos o plano do trabalho, mais a espessura dessa laje. E o mesmo vale para lanternins também. O pé direito, menos o plano de trabalho, mais a espessura da laje, vai nos dar esse H' na hora de calcular o índice do local. E, além disso, nós temos também tabelas diferentes direcionadas aos diferentes elementos zenitais, sistemas de iluminação zenital. Então, esse especificamente é destinado a sheds, né? Que é uma cobertura com superfície iluminante vertical. Esse é direcionado a sheds e os demais são destinados a lanternins, ok? E da mesma forma, calcula-se o índice local para identificar a linha e a partir das condições de reflexão das paredes e do forro e das paredes, a gente identifica qual coluna, beleza? Por último, então, o número de elementos zenitais para outras aberturas zenitais, diferentes de domos, principalmente, que normalmente são elementos isolados, né, definidos como luminares. Sheds e lanternins, normalmente eles ocupam toda a extensão do ambiente, toda a largura ou todo o comprimento do espaço. Por isso, na hora da gente calcular a quantidade, né, o número de elementos zenitais, nós consideramos o SZT dividido pela área de um elemento zenital. No caso, a área desse elemento zenital vai ser a largura do ambiente, total do ambiente, consequentemente do elemento zenital, mas se não necessariamente for igual a do ambiente, pode ser a largura desse elemento zenital, vezes esse HZ', que é a altura específica da superfície iluminante desse elemento zenital, ok? É um retângulo, né? Acaba que é um retângulo, tanto para lanternins quanto para sheds. A diferença é que lanternins, a gente vai ter isso duas vezes, né? Porque são sempre aberturas opostas, ok? E se for contínuo, né, vai ser o mesmo da largura do local. Se não for contínuo, vai ser a largura específica do elemento que vocês definirem. E da mesma forma, ele precisa ser sempre arredondado para mais, para não permitir que a iluminância obtida com o projeto seja inferior à requerida pela norma. Beleza? Para vocês entenderem um pouquinho mais, né? Então, eu fiz uma simplificação aqui, né? De um forro. Então, aqui, o shed, né? Se ele fosse, ou o lanternin, se ele fosse construído considerando o comprimento do local, então, a largura dele seria igual ao comprimento desse local. E aí, a área seria esse comprimento, vezes a altura específica da janelinha dele lá, da superfície iluminante dele. Então, nesse caso, quando ele é construído, considerando o comprimento do local como sua dimensão maior, então a distribuição, né, no forro é feita considerando a largura aqui do ambiente, ele é composta, né, de forma que o eixo desse elemento zenital, a distância entre esse eixo e a parede seja metade da distância entre dois elementos zenitais. E se ele for construído na largura do ambiente, como está aqui deu uma deslocadinha na imagem, né? A largura do ambiente, como está aqui, então a largura do espaço é igual à dimensão maior desse elemento zenital. Então, a gente distribui o forro no comprimento. Então, eu tenho aqui a distância entre o eixo desse forro, desse elemento zenital, e a parede, metade da distância, né, entre o eixo de dois elementos zenitais. Para verificação, né, da mesma forma, eu tenho lembrando, né, desse denominador aqui, eu dei um nome para ele, né, um fluxo, né, de luz. Então, esse fluxo de luz, né, que vocês vão calcular na hora desse cálculo inicial lá do SZT, e vocês vão usar ele para identificar aqui também na iluminância média, na verificação.
Então, vai ser o SZT adquirido com o projeto. Lembrem-se disso, eu resgato isso o tempo todo, porque às vezes vocês vão querer repetir esse SZT, não é o mesmo. Na verificação, esse SZT é o SZT do projeto. Nesse caso, o número de elementos, no caso sheds ou lanterninhos utilizados, vezes a área da superfície iluminante de um elemento zenital, que pode ser construído na largura do ambiente ou no comprimento do ambiente. E aí, você tem essa superfície zenital total obtida com o projeto, vezes o fluxo dividido pela área, para a gente verificar qual que é a iluminância média adquirida com o projeto. Beleza? E é isso. Na nossa aula, a gente vai estar fazendo a verificação desse material e espero que vocês tenham aprendido o procedimento aí. É bom que esse vídeo vai ficar aqui disponível para quando vocês forem desenvolver os exercícios, caso surja alguma dúvida, vocês podem rever o vídeo e lembrar os detalhes, beleza? Eu recomendo, né, que vocês, durante a aula a gente vai desenvolver o exercício, mas eu recomendo que agora, agora que vocês finalizaram, né, a visualização do conteúdo da aula, voltem um pouquinho, peguem o roteiro que eu coloquei lá no AVA e imprimam esse roteiro, acho que vai ficar mais fácil, porque vocês podem fazer anotações, imprimam esse roteiro e façam observações em cima das questões que eu abordei aqui, né, que não estão escritas lá no roteiro. Então, se qualquer observação que vocês quiserem fazer sobre o cálculo da galinha lá no índice do local, sobre o cálculo da área, né, da base e das paredes do poço, na definição do coeficiente de poço, né, todas aquelas informaçõezinhas complementares que eu fui dizendo aqui no vídeo para vocês, vocês podem anotar no roteiro, que vai ficar muito mais rápido para vocês acessarem a informação na hora de desenvolver o exercício em sala de aula, beleza? Combinado? Então, é até bom para vocês reforçarem o entendimento do processo de cálculo, que ele é um pouquinho, digamos, complexo no sentido de ter muitos elementos, né, para a leitura das tabelas. Então, voltem esse vídeo aqui e peguem o roteiro, imprimam e anotem as observações que eu fiz aqui no vídeo, combinado? Então, até a próxima aula ou próximo vídeo. Tchau, tchau.